Glória a Jesus. Agora sim, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, que foi o texto que eu confundi na hora da palavra da oferta. Lucas capítulo 2. Aleluia, irmão Nino. Lucas capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 2, 1. O tema dessa mensagem é: tire Jesus da manjedoura. Amém? Tire Jesus da manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 1 diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. E assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz o seu filho primogênito, o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes o anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram atemorizados. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão, coisa linda, hein? Imagina uma coisa dessa? Uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram maravilharam-se de que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Até aqui. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, 45 ao 47. 1 Coríntios 15, 45 ao 47 diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. O primeiro Adão, quem que é? Quem que é o primeiro Adão? O primeiro homem? Adão. Senão o natural. Depois o espiritual. De quem Paulo está falando aqui? De Adão ou de Jesus? De Jesus. 47. O primeiro homem da terra é terreno. Está falando de quem? Adão. O segundo homem, o Senhor, é o do céu. Volta para o 45, Jamile, por gentileza. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão. Quem que é o último Adão? Jesus, em espírito vivificante. Amém? Queridos, Paulo, em 1 Coríntios 15, como nós acabamos de ler, ele faz uma analogia, uma comparação entre o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, como já diz, é o próprio Adão, aquele que caiu lá no Jardim do Éden.
o primeiro homem formado por Deus. O segundo Adão é Cristo. O primeiro Adão, Paulo diz, foi feito alma vivente. O segundo Adão, aquele que vivifica, aquele que dá vida. Paulo também faz uma outra comparação, dizendo que o primeiro é terreno e o segundo é espiritual. E que o terceiro, ele é da terra, ou melhor, a terceira comparação fala que ele é da terra e o segundo é do céu. E aqui Paulo, ele meio que termina essa comparação entre Adão e Cristo. Mas segundo o texto que nós lemos em Lucas capítulo 2, eu quero continuar, com essa comparação, com essa analogia entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. Amém? Baseado no texto que nós lemos aqui, eu quero compartilhar, além daquilo que Paulo já escreveu em 1 Coríntios 45, 47, 15, 45, 47, eu quero compartilhar mais algumas coisas, em relação ao primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. Amém? Tendo em vista que nós estamos no mês de Natal, então nós vamos falar mais sobre esse assunto. Amém? Baseado aqui em Lucas capítulo 2, do 1 ao 20. E a primeira comparação que eu quero fazer aqui é que o primeiro Adão, ele nasceu através do barro. E que o segundo Adão, que é Cristo, nasceu através de uma virgem. Queridos, o barro, tem até um pouquinho de barro aqui que caiu da planta. Barro. O barro, quando fala barro, nos traz à memória o quê? Sujeira. Limpa o pé, porque o pé está cheio de barro. Choveu, a rua encheu de água e entrou barro na área, então vamos limpar o barro da área. Barro nos fala do quê? De impureza. Barro nos fala de sujeira. Barro nos fala de algo que tem que ser limpo. Vou lavar meu tênis porque o meu tênis está sujo de barro. Então, o primeiro Adão, ele veio do pó da terra. O primeiro Adão, ele veio do barro. E isso nos traz à memória o quê? Impureza. Isso nos traz à memória o quê? Sujeira. Este é o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, ele veio através de uma virgem. Cristo veio através de uma virgem. Virgem. Nos traz à memória o quê? Pureza, castidade, santidade. Então, Adão, ele veio do barro, do pó da terra. Mas Cristo veio de uma virgem. Veio através da pureza. Veio através da santidade. E essa santidade, ele levou ela até a cruz. Porque na cruz, ele não morreu pelos seus próprios pecados. Na cruz, ele morreu pelo meu, ele morreu pelo seu, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele veio através de uma virgem, porque não poderia ter o sêmen humano, porque senão o pecado de Adão contaminaria, a semente, então não daria certo. Teria que ser alguém puro, alguém que não tivesse pecado para morrer por aqueles que têm pecado, por aqueles que foram concebidos já no pecado, que somos todos nós, meus amados. Amém? Então Jesus, é por isso que João Batista, quando olhou para Jesus, ele falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nele não havia pecado. A exigência divina é que era alguém sem pecado, alguém santo, alguém puro, pagasse o preço, derramasse o seu sangue, para que os pecadores fossem salvos e remidos. E Jesus, ele cumpriu a exigência divina, entregando a si mesmo, mas puro, santo. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou, Em nada pecou. Este é
o nosso Jesus, o nosso segundo Adão. O primeiro veio do barro, veio da sujeira, veio do pó da terra. O segundo Adão nasceu através de uma virgem, que simboliza a pureza. Em segundo lugar, o primeiro Adão, ele nasceu adulto e não passou pelas fases de uma pessoa normal. É ou não é? Adão, ele já nasceu grandão, já nasceu formado, já nasceu homem, barbado. Né, Érico? Já nasceu grandão. Ele não passou pela infância, ele não passou pela adolescência. Adão não passou por nada. Já cresceu fortão, musculoso, preparado já para trabalhar no jardim. Adão não teve aquelas loucuras da adolescência. Adão nunca apanhou. Nunca chamaram a atenção de Adão. Adão não tinha inimigo, só tinha um, que era o diabo. Adão não tinha sogra. À noite eu não vou falar isso. E meu sogro e minha sogra vai estar aqui à noite. Adão não tinha, né? Não tinha um Judas Iscariotes no pé dele. Adão estava sozinho no paraíso. E depois Deus mandou a Eva para ele. E só os dois ali no paraíso. Adão não teve nenhuma dificuldade. É ou não é? Adão estava tranquilo. Então, Adão, ele não foi traído, ele não foi rejeitado, ele não tinha inimigos, ele não tinha depressão, ele não foi acusado por ninguém. Agora, o segundo Adão, que é Jesus, ele cumpriu todo o processo que um ser humano tem que passar. Jesus, ele não veio já pronto. Jesus, ele já não veio cheio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, João Batista, olha que coisa interessante isso. João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo desde quando? Vamos ver quem lê a Bíblia aí agora. Desde quando? Desde o ventre. Quando o médico bateu no bumbum dele, ele começou não, brincadeira, estou zoando. Mas a Bíblia diz que João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Olha, o João Batista, ele já veio mais preparado que Jesus, porque Jesus não veio cheio do Espírito Santo desde o ventre. Jesus só foi cheio do Espírito Santo quando ele tinha 30 anos de idade, quando ele foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Aí uma nuvem tal desceu sobre ele, que representava o Espírito Santo, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então Jesus, queridos, ele cumpriu todo o processo infantil, né? Foi neném, teve que aprender a andar, gatinhar, aprender a falar, tal, né? Toda aquela tribulação toda, deu trabalho para a mãe, foi criança, foi pivete, foi moleque, fazia bagunça, chamava atenção, deve ter tomado umas varadas também, né? Adolescente, imagine Jesus adolescente. As meninas dando em cima de Jesus, adolescente. Os hormônios, aquela coisa toda. Jesus passou por tudo isso. E quando ele estava no ministério já, por mais de 30 anos, ele teve que se sujeitar, ele teve que resistir, ele teve que lutar contra todo tipo de sentimento maligno. Queridos, abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 1. João capítulo 7, versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Os judeus eram o próprio povo de Jesus, amém? Você imagina os da sua própria raça te odiar, mas vamos lá. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Quem? Mas não é irmão da igreja não, viu? É irmão de sangue. Irmão de sangue. Seus irmãos. Sai daqui.
Ó, própria família. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos de sangue, nem a própria família de Jesus acreditava nele. Queridos, você imagina uma pessoa viver sendo desacreditada pela própria família? Vou fazer faculdade. Não, você não vai conseguir entrar na faculdade, você não dá conta disso. Vou entrar no ministério da igreja. Não, você não dá conta de entrar no ministério da igreja. Vou abrir um comércio. Você vai falir, você não dá conta de abrir um comércio. Vou aprender inglês. Você não vai conseguir falar inglês. Não fala nem o português direito, vai querer falar inglês? Jesus foi desacreditado até pela própria família. Jesus foi traído por Judas Iscariotes com um beijo no rosto. Olha quanta falsidade. Na hora do vamos ver, Pedro negou Jesus. E Jesus viu, e Jesus olhou para ele. As mesmas pessoas que gritavam, Hosanas, Hosanas, aos filhos de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, foram as mesmas pessoas que no dia da crucificação, no dia do julgamento, diante de Pôncio Pilatos, eles começaram a gritar, influenciado pelos sacerdotes, crucifica, 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 crucifica. Ou seja, um dia está batendo palma, outro dia está acusando, condenando. Jesus, queridos, passou por tudo isso. E outras coisas mais, que nós vemos na palavra de Deus. Foi traído, foi desacreditado, foi decepcionado, Foi os seus discípulos, no início, uma frustração. Os discípulos de Jesus só tomaram vergonha na cara depois que Jesus morreu. Era ou não é? É ou não é? Só depois que ele morreu, ressuscitou, que veio o Espírito Santo, aí que os discípulos, aleluia, se levantaram para ser aquilo que Jesus gostaria que eles fossem. Mas enquanto eles permaneceram com Jesus, era covardia, era medo, era soberba, era negação, E Jesus teve que conviver com tudo isso, meus amados. Sem falar na crueldade que ele passou antes de ser morto. Então, totalmente diferente de Adão, Jesus ele passou por muita coisa. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Coloca na NTLH, coloca na moderninha. NTLH. Essa aí também serve, olha lá. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Na NTLH está escrito assim: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Quando você ora, você não está falando com alguém que não sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando, porque ele já viveu nessa carne, ele já viveu nesse corpo, ele já viveu nesse mundo. Você está decepcionado? Jesus sabe o que é isso. Você está frustrado? Jesus sabe o que é isso. Você está desacreditado pelas pessoas? Jesus sabe o que é isso. Só tem uma diferença. Muitas vezes nós desistimos, mas ele não. Ele não. Foi até o fim. Ele foi até o fim. Buscou forças em Deus. Buscou forças em Deus. Porque, queridos, se nós não buscarmos em Deus, nós vamos ser derrotados. Quantas pessoas por aí, derrotadas, porque não buscaram forças em Deus e não conseguiram permanecer.
E esses sentimentos que Jesus teve, que muitas vezes nós temos, é muito complicado. Porque são coisas que agridem a nossa alma, o fundo, o mais profundo do nosso coração. Você ser traído, você ser negado, você ser rejeitado, você ser desacreditado. Né? São coisas, são sentimentos horríveis, que só Deus pode nos curar e nos ajudar. E Jesus, ele passou por tudo isso. Por isso, ele foi capacitado para morrer em nosso lugar. E agora que ressuscitou, né, que está à direita de Deus, ele pode nos ajudar, porque ele sabe o que é viver nessa carne, o que é viver nesse mundo, o que é viver nesse corpo. Quando você ora para Jesus dizendo assim, eu estou frustrado, ele sabe o que você está falando. Eu estou decepcionado, ele sabe o que você está falando. Me ajuda porque eu fui traído, ele sabe o que você está falando. Eu estou desacreditado por todos, ele sabe o que você está falando. Porque ele também passou por tudo isso. Amém? Adão não. Adão de boa, no paraíso. Mas olha só, 3. Terceiro lugar. Adão, o primeiro Adão, combateu o diabo no paraíso e perdeu o paraíso. Jesus combateu o diabo no deserto e ganhou o paraíso para nós. Adão combateu o diabo no paraíso e perdeu o paraíso. Caiu na lábia. Ele e a sua esposa. Satanás foi lá e roubou o paraíso deles. Roubou de nós também, de certa forma. Por isso que hoje já estamos nessa tribulação aqui. Eu acho que Adão, queridos, ele vai ter um lugar especial lá no céu. Sabia disso? Sabe aqueles caras que vai para a cadeia, a turma tem que separar ele da turma, senão a turma desce o pau nele? Eu acho que o Adão ele vai estar num lugarzinho separado lá, né? Porque eu não sei como é que vai ser quando chegar lá na glória e encontrar o distinto lá em cima. Falar, Adão, você é um infeliz. Né? Adão, queridos, combateu o diabo no paraíso e perdeu o paraíso. E é por isso que hoje a terra está dessa forma. Mas Jesus, lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, nós vamos ler, combateu o diabo no deserto. O diabo é assim, meus amados. Ó, presta bem atenção que eu vou falar para você. O diabo ele está no paraíso. O diabo ele está no deserto. O diabo está no meio da família. O diabo ele está no local de trabalho. O diabo ele está dentro da igreja. Nossa, pastor, o que é isso? Pois é. O diabo está em todos os lugares. Mas pastor, ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não está presente em todos os lugares, mas essa conspiração, a sua doutrina, a sua malignidade, ela está presente em todos os lugares. É por isso que em todos os lugares nós somos tentados aqui dentro da igreja. Às vezes nós pecamos dentro da igreja. Não existe um lugar aonde você vai poder falar, livre do diabo estou e das suas tentações. Não existe lugar dessa forma. Só um. Quando você estiver orando na presença de Deus. E mesmo assim, ainda é capaz o diabo tentar atrapalhar a tua oração. De que forma? Lançando seta. Lançando seta. Lançando seta. Quem garante que Jesus, no Getsemane, não estava ali
sendo tentado pelo diabo a largar de tudo. Eu achei bacana aquela parte do filme do Mel Gibson que Jesus está orando no Getsemane e aparece uma serpente ali, ó. Porque Jesus estava orando o quê? Qual que era a oração de Jesus? Pai, eu estou pronto, pode me levar para a cruz. É essa a oração que Jesus estava fazendo no Getsemane, sim ou não? Não. Se for possível, passa de mim esse cálice. Quem era o maior interessado que Jesus passasse o cálice? Quem? Até na hora da oração, nós podemos ser tentados a fazer a coisa errada. Complicado esse negócio. Jesus apareceu, ou melhor, o diabo apareceu para Jesus no deserto e começou a oferecer, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os anjos, né? O Senhor dará ordem aos anjos a seu respeito. Eis aqui todos os reinos do mundo e a sua glória. Se você prostrado me adorar, te darei tudo isso aqui. E Jesus foi falando o que para o diabo? Não, não, não e não. Às vezes é difícil falar não para o diabo, não é verdade? Principalmente quando a nossa alma está derrubada, é ou não é? Mas nós temos que falar não. Porque se nós fizermos como Adão, nós vamos perder o paraíso que Jesus conquistou para nós. O primeiro Adão combateu no paraíso e perdeu o paraíso. O segundo Adão combateu no deserto e ganhou o paraíso para nós. E nós temos que combater o diabo nesse mundo para que nós possamos permanecer na conquista, no paraíso que Jesus conquistou para nós. Diga assim: Jesus tem um paraíso para mim. O diabo quer tomar, mas eu não vou deixar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Quarto lugar, Adão viveu 930 anos e morreu. Viveu muito e não fez nada por nós, viveu só para si. Jesus viveu como homem somente por 33 anos, mas fez tudo por nós. Não viveu para si mesmo, mas entregou a sua vida por nós. Amém, queridos? Olha só que interessante isso, né? Adão, 930 anos. O que ele fez por nós? Nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Acabou nos prejudicando. Adão viveu 930 anos e viveu só para si mesmo. Mas Jesus viveu somente 33 anos e não viveu para si mesmo. Viveu por nós. Se sacrificou por nós. Morreu por nós. Trouxe o evangelho para nós. Abriu mão da sua glória. Abriu mão do poder. Abriu mão de tudo. Para nos dar a salvação. Para nos dar a vida eterna. Para dar esse presente de Natal maravilhoso que nós comemoramos, né? Mas o maior presente, né, Deus já nos deu, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o Filho de Deus. Querido, Adão viveu 930 anos, viveu somente para si mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vive só para si mesmo? Você vive só pelos seus interesses? Você vive só para você? Você vive uma vida egoísta? Ou você já abriu mão de algo para que outros possam ser abençoados? Né? Você vive para si mesmo somente, ou você vive também para o reino de Deus? Qual é a tua cooperação com o Evangelho? Qual é a tua cooperação com o reino de Deus? Qual é a tua cooperação com a obra de Deus?
Você vive somente para si mesmo ou você vive também para o Senhor? E como é que eu sei se eu vivo para o Senhor? Quando eu faço algo para o Senhor. Eu sei que isso aqui é pesado, queridos, mas é a realidade. Nós temos uma tendência a viver somente para nós, como Adão. Paulo escreveu assim: todo mundo busca aquilo que é seu, mas ninguém busca aquilo que é de Cristo Jesus. As pessoas vêm para a igreja e dizem: eu quero a prosperidade, eu quero a cura, eu quero o meu casamento, eu quero os meus filhos, eu quero... Tudo bem, Deus vai te dar, mas o que você vai dar para o reino de Deus? Deus vai te dar tudo isso, porque Deus é bom. Teu casamento está ruim, Deus vai restaurar. Tua vida financeira está ruim, Deus vai fazer a obra. Está doente, Deus vai curar. Está em pecado, Deus vai te perdoar se você arrepender. Deus vai fazer tudo por você. E você vai fazer tudo por Deus ou não? Vou contar uma história para vocês. Um jovem, logo na sua juventude, ele percebeu, soube pelo Espírito Santo que ele tinha um chamado para ser evangelista. E o que veio no coração dele é que ele iria ser mandado para a África, para ser um missionário lá na África. Mas ele não queria ir para a África. E porque ele não queria ir para a África, ele foi protelando, ele foi adiando esse chamado durante muitos anos da vida dele. Muitos anos. Ele não queria. Até que um dia, não aguentando mais, não suportando mais aquela pressão, porque é muito difícil, meus amados. Presta atenção no que eu vou falar agora. É muito difícil você saber que tem um chamado e não exercer o chamado. É muito difícil. A pessoa tem que estar muito na carne, a pessoa tem que estar desviada no mundão para poder viver dessa forma sem exercer o chamado. Se a pessoa está na presença de Deus, sabe que tem um chamado e não exerce o chamado, é difícil suportar isso. E esse jovem, que já não era mais jovem, passou muitos anos, e ele lutou contra isso durante muito tempo, mas chegou uma hora que não dava mais. E aí ele pegou e falou para Deus: Deus, se o Senhor quiser me mandar para a África, pode mandar que eu vou, eu estou pronto. E aí, Deus falou assim para ele: eu não vou te mandar para a África. Você vai pregar aqui na América, você não vai nem sair dos Estados Unidos. Eu só queria que você estivesse com o coração disposto a ir à África se fosse necessário. Vocês entenderam? O teu coração, ele está dilatado para Deus ou não? Você quer fazer as coisas da sua forma ou da forma de Deus? Você está disposto a abrir mão, a renunciar? Né? Você está disposto a isso? Ou você quer viver só para você mesmo? Fazer o que você quer, fazer o que você gosta de fazer, fazer aquilo que você acha conveniente e não o que Deus acha. Não viva somente para si mesmo, viva para Deus, viva para o outro, para o próximo. Viver para Deus é viver para o próximo. Viver para Deus é fazer a vontade de Deus. Viver para Deus é cooperar na obra e no reino de Deus. Outro dia eu estava falando com a turma do Ministério Infantil aqui, essa última reunião que nós tivemos, com fraternização, do Ministério Infantil, e eu falei: glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são privilegiados e vocês fazem parte de uma elite, porque a elite é a minoria.
o que diz o censo das igrejas do mundo inteiro. De 100% da igreja, 20% da igreja põe a mão no arado. 80% só recebe. Então esses 20% é a elite, é a minoria, que não vive para si mesmo, vive para Deus. E eu falei para eles, glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês fazem parte desses 20% que não vivem somente para si, mas também para Deus, que cooperam diretamente com o reino de Deus. E todos aqueles que de alguma forma cooperam com o reino, fazem parte desses pequenos 20% que mantém os 80%. Amém, queridos? Então, pare para pensar, 2025 você viveu para quem? Só para si mesmo? Você vai continuar assim em 2026? Né? O que você pode fazer para realmente cooperar no reino de Deus, na obra de Deus, né? Em relação ao próximo? Porque tudo que nós formos fazer, queridos, nós vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você não consegue fazer nada para Deus sem renunciar. Jesus, ele morreu, ele gerou a igreja, ele gerou uma família para Deus, mas para isso ele teve que renunciar ao céu. Ele teve que renunciar à sua própria dignidade, ele teve que renunciar a tudo para ser tratado como um qualquer, como um assaltante, como um ladrão. Foi trocado por Barrabás, que era um ladrão. Ele renunciou, mas fez a vontade de Deus. Amém? Caminhando para o final agora. Tire Jesus da manjedoura. Adão morreu e acabou a sua história. Uma história de derrota. Você não ouve falar mais de Adão na Bíblia depois do capítulo 3, que ele caiu junto com a Eva. Só ouve falar que ele gerou, né? Depois já era, não fala mais Adão. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E está assentado à direita de Deus. E Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, se prostre diante do Senhor e confesse, né? E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus não está mais naquela manjedoura. Jesus não é mais aquele menino Jesus indefeso, que precisava ser protegido pelo pai, que precisava ser protegido pela mãe. Jesus, ele está à direita de Deus, exaltado em glória. Tire Jesus da manjedoura. A manjedoura fala de rejeição. Não havia lugar para Jesus no palácio de Herodes, não havia lugar para Jesus no palácio de César Augusto em Roma, não havia lugar para Jesus em Belém, não havia lugar para Jesus nas hospedarias, não havia lugar para Jesus em lugar nenhum. Mas há um lugar para Jesus em nosso coração. Abra o seu coração para Jesus, não para hospedá-lo temporariamente, mas para que ele passe, para que ele faça parte da sua história, que ele faça parte da sua vida, para todo sempre. Tire Jesus da manjedoura e coloque ele no seu coração. Não olhe mais para ele como menino. Olhe para ele como aquele que reina para todo sempre. Olhe para ele como aquele que tem poder para fazer todas as coisas da sua vida. Até mesmo aquilo que você acha que é impossível. Jesus pode fazer. Jesus pode transformar. Ele veio através de uma virgem.
ele cresceu, mas hoje ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Estevão, quando estava morrendo, sendo apedrejado, a Bíblia diz que o céu se abriu. Ele levantou os olhos para o céu e ele viu o Pai assentado no trono e Jesus Cristo à sua direita. Glória a Deus, aleluia. É por isso que hoje nós o adoramos. É por isso que hoje nós nos prostramos diante dele. É por isso que hoje nós abrimos o nosso coração para ele, não para hospedá-lo temporariamente, mas para viver eternamente dentro de nós, para fazer parte da nossa história, da nossa vida. Por isso ele morreu. Por isso ele morreu, para habitar no seu coração, para transformar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para mudar totalmente a sua história. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu gostaria de fazer uma oração especial aqui nessa manhã. Eu quero me dirigir a você, meu amado, que talvez seja a primeira vez que você esteja aqui conosco, ou talvez você já participou de algumas reuniões, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez na sua falta de conhecimento da palavra de Deus, no Natal você olha para Jesus como o menino Jesus daquela manjedoura, no presépio. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele já passou pela manjedoura, ele já passou pelo Jordão, ele já passou pela cruz, e agora ele está sentado à destra de Deus. Ele pode te ajudar, ele pode ouvir as suas orações, porque ele sabe o que você está passando. Então, se nesta manhã você quer entregar a sua vida a Jesus, se nesta manhã você quer abrir o seu coração para Jesus e dizer: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Levante bem alto a sua mão ao céu, para onde Deus habita. Levante a sua mão bem alta para o céu. Você estará dizendo: Jesus, eis-me aqui, e eu reconheço que eu preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso do Teu perdão, preciso da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Levante bem alta a sua mão para Jesus. Não faça como Herodes, não faça como os romanos, não faça como os judeus, não faça como Judas Iscariotes, mas abra o seu coração para Jesus essa manhã, para que Ele possa transformar a sua vida.